Já tem que fazer direitinho. Aí. Então, quando eu coloquei ele, já deu o formato. Então, você percebe que quando eu coloquei a luz, ele deixa a peça como se ela fosse redonda mesmo. Tá? Esse efeito, né, consegue dar essa impressão. Dá. Tá? Bom, aí, o que eu faço? Quando eu faço a sombra, eu tenho que iluminar ele do outro lado, para deixar ele mais redondo ainda. Então, eu vou fazer com um branco e vou fazer ao contrário daquela, ó. Quando eu faço ao contrário, ele deixou mais ainda o formato arredondado. Tá? Dá tempo de fazer mais um ladinho? Vamos fazer mais um? Vamos. Aí o pessoal tira bem as dúvidas em casa. É legal porque a gente, né, mostra a técnica. Porque o sombreado... Que aqui a gente tá fazendo na abóbora, mas poderia ser qualquer outra. Qualquer parte, qualquer peça. Qualquer outro tema, né? Isso aqui é só uma ideia, né? Às vezes, ó, acontece de eu sujar o marrom, igual aconteceu aqui. Aí eu volto e faço novamente o marrom. Aí ele vai ficar certinho. Ó, se você olhar como que ela fica, bem já parecida com uma abóbora, né? Bom, aqui eu posso cruzar, tá? Seria com aquele marrom que eu fiz o mesmo. Que daí já vai ser um xadrez, né? Vamos tirar essa mão um pouquinho. É isso. Essa. Vou colocar um pouquinho mais. Isso. É que essa mão tava bem aqui. Pronto. Bom, aqui o xadrez já está pronto, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu teria que sombrear todinho ele, mas eu vou deixar ele secar por enquanto, tá? Aí eu vou sombrear essa peça aqui. Você vê que todas as peças ela tem que ter uma sombra para dar um acabamento nela, senão ela não tem acabamento. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na abóbora, só que eu vou fazer com um tom diferente, que se eu usar aquele marrom muito escuro, vai ficar muito forte para a peça. Então eu uso um marrom médio. Tá? Então, eu fiz em cima e depois eu tenho que fazer embaixo também, finalizando. Toda vez que eu vou carregar ele com tinta, eu carrego ele com água novamente, tá? Aqui ela já tá pronta. Aqui, ó, depois a galinha, a melancia. De novo, eu falei melancia, abóbora. Insisti que ela é melancia, Tati. Ó, a gente vai montando ela assim, tá? O pessoal entender mais ou menos como é que eu tô fazendo. Então, aqui é a asinha, ó. Aqui é uma florzinha. E aqui vem uma plaquinha que o pessoal pode colocar bem-vindos, escrever o que eles preferirem, né? Vou pegar a pronta que tá bem aqui na frente. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Olha lá. Então, eu fiz o xadrez, depois pode vir uma bolinha. Aqui você também pôs, né? Depois, várias bolinhas. Coloquei as bolinhas. Aqui, ó, no meio você vê que ele fica bem redondinho, dá a impressão de estar bem redondo. Que eu fiz aquela luz seca, eu vou mostrar. Isso, vamos ver a luz seca.
Então aqui eu vou usar um marronzinho bem clarinho, um amarelinho bem clarinho. Vou colocar... Girassol. É, no girassol, ó. Esse pincel, como eu falei, sempre seco, então eu vou carregar ele com um pouquinho de amarelo. E vou fazer um movimento circular no meio dele. Eu vejo que tá com muita tinta. Sempre quando eu vou fazer a luz seca, eu tenho que começar bem devagarzinho, porque se eu ver que tá com muita tinta, eu vou tirando o excesso no pincel. Quando eu faço a luz, se eu não fizer a sombra, ele não vai dar o efeito que nós queremos, né? Então, sempre que eu faço a luz, depois eu tenho que fazer a sombra. Então, no caso, eu faço a sombra com aquele marrom escuro. Ó. Os dois sempre andam juntos, Andam né? juntos. Onde Sombreado, tem luz, tem sombra. tem sombra. No canto sombreado, ele é o essencial. Igual eu falo para as minhas alunas, né? Que é treino. Sempre falo isso, é treino. Porque se não tem treino, não tem como fazer um trabalhinho legal. Legal. Aí eu iluminei também as folhinhas. Tá aqui. Mostrando essa pronta. Isso. Iluminei as folhinhas. Iluminei todas as pétalas do girassol e sombreei numa Sempre amarela no mais... centro, né? É, sempre no centro. Centro das folhinhas, Isso, centro é como das se, pétalas. como se o sol batesse em cima delas. Então ele bate sempre onde está mais alto, né? Aqui também, né? Na galinha. Aí também, ó, na gente. galinha. Depois eu fiz uns tracinhos, que é como se fosse uma costurinha. Você usou pincel? É, o pincel fininho. Liner, esse, né? o liner. Esse bem fininho. E uma tinta branca. Aqui para escrever pode ser caneta permanente, aquelas para escrever em CD, tá? A caneta tem que tomar cuidado só com o verniz. Quem usa verniz tem que ver se não vai borrar. Tem algumas que borram. Legal. Nosso tempo, infelizmente, já acabou, diretora. Poxa vida, tava tão bom. Mas a gente fica com gostinho de quero mais. Volte Isso, eu logo. volto. E pra finalizar, gente, um arame. Você pode enrolar um cabo de pincel, uma Isso. caneta, um lápis. Isso. E aí, dá esse Faz charme, esse né? efeito. E tem a peça Faz uma pronta. palhinha e tá pronta. Adorei. Obrigada, viu, Sô? Obrigada, Arrasou. Tati. Beijo, volte sempre.